O objetivo dessa live é a gente poder conversar com temas livres sobre esse assunto. Então, para quem já acompanha a página, esse é o tema principal. A gente fala bastante sobre o espectro bipolar e também um pouco sobre depressão resistente, principalmente pelo fato de que muitas pessoas acabam chegando aqui por meio da depressão resistente, né? Porque acreditam que tem depressão resistente, quando na realidade, então, essa suposta depressão resistente se mostra como uma depressão de uma outra doença, no caso, doenças do espectro bipolar, e por isso que elas estavam, entre aspas, resistentes, porque não iriam responder adequadamente, porque são mais complexas, estão dentro de um outro diagnóstico e, portanto, merecem um tratamento diferente, e por isso que, então, supõe-se, né, nos estudos que pelo menos 50% das depressões existentes, na verdade, são pseudodepressões existentes. Elas, na realidade, não são depressões unipolares resistentes, mas sim depressões bipolares não tratadas. Bom, eu tenho feito aqui um esquema de as pessoas mandarem a pergunta lá dentro, daquele botãozinho ali de pergunta embaixo, porque aí eu consigo projetar aqui na tela para vocês verem a pergunta, né? E não somente eu lendo. Então, eu vou abrir aqui e aí vocês podem ir perguntando aí. Claro que não dá para responder todas, claro que algumas eu pulo voluntariamente, porque às vezes assim, não é para fazer, né? O objetivo não é fazer perguntas pessoais. Então, eu estou usando remédio tal, com não sei qual, isso tá certo, isso tá errado, isso não convém, né? Então, por isso que algumas vezes eu acabo pulando algumas perguntas e algumas vezes algumas pessoas ficam chateadas. Você nunca responde as minhas perguntas, né? Então, ou é porque não deu mesmo, ou é porque as suas perguntas não são adequadas. Então, eu acabo pulando mesmo por isso. Vamos usar essa aqui, né? Ritalina, que é o metilfenidato, é um psicoestimulante, piora o transtorno bipolar? Bom, a priori, o uso de psicoestimulantes, eles só devem ser realizados em pessoas que têm a verdadeira comorbidade de transtorno bipolar com TDAH. A gente já falou na outra live, no domingo passado, um pouquinho sobre isso. Claro que as pessoas são diferentes, mas quem quiser procura um pouco na página para dar uma olhada sobre como ter uma certeza sobre esse diagnóstico diferencial. Mas, então assim, essa seria uma situação apropriada em que a pessoa já está estável do transtorno bipolar, utilizando medicamentos que protegem o polo da mania, que são os antimaníacos, e aí ela está estável, então e tem a verdadeira comorbidade com TDAH, e daí ela poderia utilizar o psicoestimulante. Uma outra situação que a gente observa o uso do psicoestimulante tem a ver com depressões bipolares com sintomas residuais. Então, existe lá na terceira linha de tratamento essa recomendação de alguns estudos que utilizam o psicoestimulante como medicamento para potencializar os tratamentos para que haja uma melhora completa dos sintomas depressivos residuais. Isso tem que ser feito com muita parcimônia, porque se a pessoa não estiver adequadamente estabilizada, ou seja, estiver com sintomas mistos, aí ela vai ver uma piora muito grande e um arrependimento muito grande dessa tentativa. Mas é basicamente isso. Tá, isso aqui é interessante. Sobre o exame de sangue que diagnostica transtorno bipolar, procede, funciona, tal. Então, realmente, teve uma pesquisa que ela testou o metabólito no sangue e ela mostrou uma confiabilidade muito grande entre o diagnóstico e a presença do metabólito. Só que, infelizmente, a grande questão é que essa pesquisa ela foi feita em pacientes com episódio de mania psicótica, ou seja, portadores de transtorno bipolar tipo 1. O diagnóstico de transtorno bipolar a partir do episódio maníaco não é o nosso grande problema
na esfera do espectro bipolar. Todo mundo que está aqui sabe que a maior parte das pessoas que têm transtorno bipolar são formas em que o polo da ativação é muito sutil, e é aí que está o grande problema, diferenciar esses quadros de pacientes com depressão unipolar e de pacientes com transtorno de ansiedade generalizada. Então, ok, teve esse dado, mas a diferenciação entre esquizofrenia e transtorno bipolar tipo 1 não é o nosso grande problema. Então, mas é claro que as pesquisas elas sempre começam em coisas mais óbvias e daí elas vão tentando afunilar. Vai me surpreender se realmente tiver um metabólito que consegue diferenciar o transtorno bipolar tipo 2 da depressão unipolar. Aí sim a gente vai comemorar isso com muita felicidade. Deixa-me ver aqui alguma pergunta. Aqui. Acho que é interessante falar um pouquinho sobre isso, né? Eu tenho conversado um pouco com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, o professor Antônio Geraldo, com o intuito dele participar comigo numa live para falar um pouco sobre internação psiquiátrica e ECT, que é um tema muito estigmatizado, e eu acho interessante trazer outras pessoas para não ficar só eu falando, porque pode parecer um viés da pessoa, né? Igual uma vez uma paciente falou, eu sei que você gosta de ECT. Não é que eu gosto de ECT, eu tenho confiança de que ele funciona por conta das evidências. Então, não é se tratar de gosta ou não gosta, mas na realidade, se aquilo funciona, né, e em estudos controlados, especialmente, ou não. Então, fale um pouco sobre ECT para pacientes existentes. Bom, ECT, então, é a sigla de eletroconvulsoterapia. O tratamento, ele é baseado numa convulsão. Então, eletro é o aparelho que é utilizado, é um aparelho elétrico que promove a convulsão. Então, na realidade, antigamente as pessoas falavam eletrochoque. Não é um choque porque a pessoa não está consciente. Então, o choque só é uma sensação de dor mediante uma corrente elétrica quando uma pessoa está consciente, quando ela não está anestesiada. Então, esse termo eletrochoque não é um termo adequado porque é feito esse tratamento em pessoas que estão anestesiadas e estão inconscientes. Seria a mesma coisa que chamar uma cirurgia de tortura à faca aberta, né? Então, assim, a pessoa vai sentir a dor da faca cortando ela quando ela está recebendo a cirurgia. Então, não é assim. Então, na verdade, esse termo, eletrochoque, ele é um termo estigmatizado porque ele pressupõe que a pessoa vai sofrer um choque ao receber o tratamento. Então, é um aparelho elétrico que faz com que a pessoa anestesiada tenha uma crise convulsiva, que ela não vai ver, porque ela está anestesiada, assim como alguém que está anestesiado numa cirurgia não vai sentir a dor da cirurgia. Então, a crise convulsiva é uma crise que dura menos de 1 minuto em cada sessão da eletroconvulsoterapia. Então, assim, o procedimento todo dura em torno de alguns minutos. A pessoa é uma anestesia de pouquíssimos minutos, então é muito mais seguro do que um procedimento cirúrgico, que a pessoa fica pelo menos 1 hora ali anestesiada. E aí a pessoa é acordada e daí é feito, então, cerca de 2 a 3 sessões por semana, em torno de 8 a 12 sessões, podendo variar para mais ou para menos. Menos não, mas podendo variar para mais em pessoas que têm quadros aí um pouco mais complicados, podendo chegar a 20 e poucas sessões, até mais, dependendo da situação. Então, é um tratamento daí, então, que é feito dessa forma, um aparelho elétrico provoca crise convulsiva, dura 1 minuto, a pessoa acorda, vai para casa, depois de alguns dias faz mais uma, e aí vai 2 a 3 vezes por semana, a depender da gravidade, e tem vários parâmetros. Então, pode ser uma crise que usa um aparelho unilateral ou bilateral, usa o tipo de onda do aparelho, tem ondas que são quadradas, ondas que são em sino, ondas que são uma senoide, enfim, e isso vai dar mais ou menos efeitos colaterais, de maneira que o principal, na realidade, é uma questão de memória
imediata, não é uma questão de memória a longo prazo. A pessoa não vai esquecer quem ela é e o que ela fez, mas principalmente coisas recentes. Então, vai lá na cozinha e pega a faca. Vou lá na cozinha e vou pegar o quê? Ah, faca, esqueci. Então, mas isso, óbvio que é durante o procedimento e até um mês e pouco depois que a pessoa para de fazer o procedimento. Não é uma questão que vai ficar para sempre na vida dela, né? Porque senão seria uma coisa que seria inviável. Mas o grande ponto, então, é que a crise convulsiva do ECT, ele faz com que o cérebro inteiro, as células todas se descarreguem, como se fosse eu ligar todas as árvores de uma árvore de Natal, e isso promove mudanças na regulação do sistema nervoso, né? E é interessante porque as mudanças da ECT, elas continuam acontecendo até 6 meses após o fim do procedimento. Então, existe um efeito agudo, que é uma melhora tanto da mania, quanto da depressão, quanto dos estados mistos. Olha como é ampla a gama de efeitos desse tipo de tratamento. E esse efeito ele persiste ainda por 6 meses. Então, continua regulando um efeito de longo prazo, né, que acontece com esse tratamento. E aí, então, a pessoa, né, ela faz então esse ciclo de tratamentos, ela não precisa suspender e não vai suspender os medicamentos, exceto o lítio, que não é recomendado que se faça o uso de lítio durante a ECT, porque ele é um metal, e metal com eletricidade não é tão adequado. E aí é isso. Então, e o ponto mais interessante é que é o tratamento mais eficaz em toda a psiquiatria, ou seja, o melhor antidepressivo ou o melhor estabilizador de humor não foi tão eficaz quanto a eletroconvulsoterapia. Então, nossa, meu Deus, tem gente que não sabe disso. Por quê? Então, por que não usa ECT em todo mundo? Porque, na verdade, os medicamentos eles têm uma eficácia importante, então assim, é muito grande, então não vai fazer um tratamento que é tão invasivo, porque leva anestesia, sendo que existem tratamentos, mas para pessoas que têm quadros muito resistentes, está sim indicado, porque não vai valer a pena daí você insistir muito quando o quadro não está tendo uma evolução tão satisfatória. A gente sabe que para indicar esse tipo de tratamento, a gente, de uma certa maneira, posterga um pouco as coisas, né? A gente, psiquiatra, e eu me coloco nisso. Porque a gente vai tentando, não é um tratamento barato, né? Não está disponível no SUS atualmente, então é um tratamento que vai aí estar disponível quase exclusivamente numa rede privada, custando aparentemente, né, provavelmente em torno de R$ 1.000 uma sessão. Imagina 12 sessões, pelo menos, né? Por que esse preço? Porque tem anestesia, tem remédios, tem várias coisas, enfermagem, é feito em ambiente hospitalar, então é uma coisa muito delicada. Por que não está presente no SUS? Não está presente no SUS do Brasil, SUS só tem no Brasil, mas em todos os outros lugares do mundo as pessoas ficam um pouco chocadas com isso, mas o nosso país tem algumas peculiaridades. Quais são? Nós tivemos ditadura militar em determinada época da nossa história. Nessa época, de alguma forma, esses aparelhos aparentemente foram utilizados ou foi atribuído que foram, mas deve ter sido utilizado para tortura. Então existiu aí um certo estigma associado a isso. E como existe um estigma associado à psiquiatria, internação hospitalar, crueldade, remédios, a gente sabe que existe, né? Existe sim um estigma. Eu brinco, né, que todo filme que eu assisto nunca eu vejo coisa boa sobre psiquiatria e psicologia. É só coisa ruim. Você não vê a pessoa indo lá, fazendo uso de remédio e ficando bem, ou a pessoa ir fazendo a terapia ficando bem. Quando vai, busca o psicólogo conta a história da pessoa para alguém, e o psiquiatra dopa a pessoa, porque outra pessoa pediu. Então, sempre é uma história assim que a gente vê, né? E quando a gente fala, então, sobre a ECT no Brasil fora, as pessoas ficam boquiabertas com a nossa história, e aí elas não
elas ficam, mas como assim? Aí não tem no serviço público, não é utilizado, né? E o que aconteceu? O que aconteceu é que o STF ele foi associado com isso, e aí a gente teve uma reforma psiquiátrica no Brasil, porque existiam hospitais que realmente aconteciam torturas, negligências e tal, até porque também as famílias deixavam esses pacientes lá, então essas famílias não são tão boazinhas assim. E aí o que acontece é que ficou esse estigma, e aí fechou os hospitais psiquiátricos, não pode, tirou o ST do SUS, quando na realidade a questão é fazer uma fiscalização. É só fazer uma fiscalização. Não pode ter tortura, não pode ter indicação sem ter critério. Então, a questão, né, era uma fiscalização. Mas no Brasil, infelizmente, ao invés de as pessoas fazerem a fiscalização, elas vão e tiram, né, que é aquela postura mais fácil. Enfim, vamos mudar para uma outra aqui. Vamos ver aqui, estou vendo aqui algumas perguntas. Essa aqui é interessante, né? Porque a gente fala muito pouco sobre isso e, de uma certa forma, eu tenho um viés em relação à clozapina, porque acaba vindo pra gente casos um pouquinho mais complicados, né? Então, a gente acaba utilizando mais clozapina, mas não é o medicamento que vai ser utilizado na maior parte das pessoas, porque a maior parte das pessoas não precisa disso, tá? Mas o clozapina é um antipsicótico de segunda geração. Ele é antigo, não é novo o quanto as pessoas acham, ele na realidade é bem antigo. Ele ficou suspenso no mundo todo, a sua comercialização, durante uma época, porque por conta da possibilidade de um efeito colateral que é baixar as células de defesa. Então, quando isso foi visto nos estudos, esse medicamento ele foi tirado de comercialização durante uma época. Posteriormente, viu-se que esse risco é muito baixo e que fazer hemogramas uma vez por mês permitiria que a gente conseguisse prevenir e nos antecipar a esse tipo de efeito colateral. Então, hoje em dia, ele voltou a ser comercializado em larga escala e a gente sabe que esse efeito colateral é um efeito colateral muito raro. Então, ele é um medicamento, é um antipsicótico de segunda geração, ele tem efeito antimaníaco, então ele é muito eficaz para pacientes em mania, em hipomania, em estados mistos. Lembrando que as depressões de difícil tratamento geralmente são depressões mistas, cujos sintomas de ativação não vão embora de jeito nenhum. Ou eles não vão embora porque a doença é grave, e aí de fato ela é muito resistente, ou eles não vão embora porque o avaliador não identifica os sintomas de ativação dentro da depressão e só olha para o lado depressivo. Quando isso acontece, infelizmente, é quando o quadro não vai melhorar, porque imagina que eu tenho um canteiro, um jardim, onde eu tenho duas plantas. Eu tenho a planta da depressão, mas eu tenho as ervas daninhas da mania no meio dessa depressão. Se eu não enxergar, e a maior parte das plantas são de depressão. Então, quando eu bato um olho grosseiro, eu vou ver depressão. Então, a depressão mista, ela é uma depressão. Predominam sintomas depressivos. A pessoa está com mal-estar, ela está com baixa energia, ela está com baixa motivação, ela está com falta de prazer. Ok, existe predomínio de depressão, mas no meio dessas plantas de depressão existem ervas daninhas que são sintomas maníacos. E eles precisam ser enxergados, eles precisam ser podados. Por quê? Quais são, então, antes de falar disso, quais são esses sintomas? Aceleração de pensamentos, ou seja, ficar com uma grande quantidade de pensamentos depressivos dentro da cabeça o dia inteiro, parecendo que aquilo não... A pessoa tem um turbilhão, uma avalanche de pensamentos, então ela não consegue parar de pensar coisas negativas, esse é um sintoma. Que mais? Muita oscilação de humor também é um sintoma da mania, ou seja, eu me sinto de um jeito de manhã, eu me sinto de um jeito de tarde, me sinto de um outro jeito de noite. Irritabilidade, impulsividade, ou seja, a pessoa está tendo
perda de controle de impulso, ela está tendo muito, ela está fazendo as coisas de uma forma impulsiva. Por exemplo, está deprimida, mas está tomando um monte de calmante descontroladamente. Não consegue se controlar e toma 5 comprimidos de uma vez. É um tipo de aumento de impulsividade. Beber para aliviar a depressão é um aumento de impulsividade. Comida em grande quantidade para a sensação de alívio depressivo, também aumento de impulsividade. Estar deprimido e com o impulso de gastos aumentados, com o impulso de sexo aumentado. Enfim, vários aumentos de impulsividade dentro da depressão não é esperado, porque a depressão ela diminui a impulsividade. Que mais? Dificuldade de concentração, ou seja, sentir que está distraído, que você não consegue focar num ponto só e já pensa outra coisa, e pensa outra coisa, e pensa outra coisa, pensa outra coisa, pula o pensamento de um ponto para o outro, também é. Ativação noturna, ou seja, a pessoa que fica com vontade de fazer coisas de noite, por isso acaba indo dormir 2, 3 da manhã, vendo série, cozinhando, arrumando a casa, leitura, enfim, esse tipo de coisa. E aí, consequentemente, dificuldade de sair da cama de manhã. E por último, se eu não esqueci nenhuma, agitação psicomotora, que é uma inquietação física, ficar andando de um lado para o outro. Então, se a pessoa tem esses sintomas de ativação dentro da depressão, imagina que eu tenho esses sintomas, são as ervas daninhas no meio do meu jardim. Aí eu jogo um fertilizante para a planta que é da depressão. O que vai acontecer? A erva daninha cresce. Ela cresce no meio. Antes da melhora, né, antes de crescer os sintomas depressivos, né, de você tratar os sintomas depressivos, cresce essas ervas daninhas. Então isso é um mecanismo muito importante que leva a essa dificuldade das pessoas melhorarem muitas vezes. Mas então, para eu melhorar da depressão bipolar mista, eu preciso ir ficando cada vez mais sem aceleração de pensamentos, com apatia, sem oscilação de humor, sem ativação noturna, sem irritabilidade, sem impulsividade? Sim. E a sensação que a pessoa tem é que ela está ficando mais deprimida. É assim que acontece no primeiro momento. Mas depois que a pessoa tiver com uma depressão estável, uma depressão não agitada, todo medicamento que entrar, todo fertilizante que eu jogar nesse jardim, ele vai pegar em quê? Nas plantas deprimidas, e elas vão melhorar, né? Elas vão sumir. Então, esse é um fenômeno muito importante e ele está muito associado sobre essa questão que as pessoas falam sobre as tais depressões resistentes. Então, por que o clozapina é um estabilizador importante? Porque muitas vezes o clínico, o médico, está tentando tirar os sintomas de ativação da depressão com medicamentos da mania, risperidona, aripiprazol, lítio, divalproato, olanzapina, quetiapina acima de 600, qualquer um desses, ele não está conseguindo de jeito nenhum. Ou porque o quadro é muito grave, ou porque a pessoa passou muito tempo estimulada pelos antidepressivos. E aí ela continua deprimida, mas ela fica estimulada, ela fica num quadro misto resistente. E a clozapina, ela consegue muitas vezes atenuar esses quadros que nenhum outro antimaníaco conseguiu. Então é claro que não é um medicamento para qualquer um, porque a maior parte das vezes a pessoa não vai precisar disso, mas em situações delicadas ela vai ser essencial. A pergunta que sempre chega: qual a diferença entre depressão mista e depressão ansiosa? O sintoma de ansiedade verdadeiro numa depressão são os sintomas de medo, tá? Então, a sensação de meu Deus, vai acontecer algo ruim. Uma sensação, só que é um medo que eu não tenho uma coisa. Não é que eu vou abrir um exame daqui a pouco, que eu fiz de manhã, e eu tô com medo de estar com uma doença grave. Não, é uma sensação desse jeito, só que não tem nada aqui para acontecer. Isso é a verdadeira depressão ansiosa. Então a pessoa tem medo, tem preocupação, ela tem catastrofização, ou seja, ela acha que o que vai acontecer é o pior, e ela tem sintomas físicos de ansiedade, taquicardia, suor, tremor, falta de ar, aperto no peito, tontura, etc.
Aí que entra o ponto mais complicado. Quando a depressão mista ela é muito grave, ela também tem sintomas ansiosos dentro dela. Então, a princípio, quando a gente tem a pessoa com sintomas ansiosos clássicos, eu tenho que fazer um diagnóstico diferencial se aqueles são sintomas ansiosos só ansiosos, junto com uma depressão, portanto, uma depressão ansiosa, ou se eu estou dentro de um quadro de depressão mista também com sintomas ansiosos. Como fazer isso? Pesquisando os sintomas de depressão mista, porque eles não estão presentes na depressão ansiosa. Tá? Então, na depressão ansiosa não tem ativação noturna, não tem oscilação de humor, impulsividade, agitação psicomotora, essas coisas que a gente falou. Então, isso é muito importante, porque isso é o que acaba acontecendo de muita dúvida, muito problema, né? Porque se atribui uma certa inquietação da pessoa à ansiedade, quando na realidade a verdadeira ansiedade da área do cérebro desregulada de ansiedade é uma sensação de medo. Né? É engraçado porque muitas pessoas se consideram ansiosas, mas na verdade elas são aceleradas, elas são apressadas, elas são agitadas e não pessoas inseguras, medrosas, tem sensação de pânico o tempo todo. Então isso é muito importante. Um ponto importante que ajuda, mas que não vai fazer o diagnóstico necessariamente é avaliar o tratamento, né? Porque as depressões verdadeiramente ansiosas, elas respondem bem a antidepressivos. Quanto mais a pessoa está precisando usar uma dose maior de antidepressivos para melhorar aquela suposta ansiedade, provavelmente aquilo não é uma verdadeira ansiedade. Tá? Então, na verdade, aquilo é um aumento de energia, é uma aceleração dentro da depressão. E o que é mais interessante que 2013, DSM-5, que é um manual americano que o mundo inteiro leva em consideração para diagnosticar hoje em dia, trouxe para nós com base nas pesquisas 10 anos antes disso, que depressões mistas podem acontecer dentro do transtorno bipolar e também fora do transtorno bipolar. Então eu posso ter uma pessoa que é bipolar 1, ou seja, já teve mania e depressão, e ter a depressão mista. Eu posso ter uma pessoa que tem transtorno bipolar 2, ou seja, tem hipomania e depressão, e tem a depressão mista. E eu posso ter uma pessoa que nunca teve mania nem hipomania e que tem depressões mistas. Então, por que isso acontece? Isso acontece porque o nosso cérebro, ele não lê o livro, ele veio antes dos livros criarem os conceitos e os diagnósticos. E aí o que acontece é que existem pessoas que estão no meio do caminho entre o transtorno bipolar e entre a depressão clássica, né? A depressão, que é a depressão unipolar. E aí elas têm uma genética misturada e então significa que elas podem sim ter no episódio depressivo daquelas pessoas uma aceleração que é da mania, mas ela não acontece fora da depressão, na hipomania ou na mania, ela acontece só na depressão daquela pessoa. Então esse indivíduo não é bipolar tipo 1 nem bipolar tipo 2, ele é um indivíduo com depressão clássica, com depressão unipolar, com características mistas, né? E isso é interessante porque quando a gente vai ver de novo os resistentes, é aí que eles estão muitas vezes. Claro que não todos, porque tem gente que é resistente porque é mesmo. Ok. Gente, coloquem aqui dentro, porque eu acho que é mais fácil para aqui, tá? Que aí eu vou colocar para todo mundo ver a pergunta que está sendo respondida. Isso é interessante. E quando o transtorno está associado à deficiência na enzima metilfolato redutase? Então, assim, na verdade, não tem nenhum estudo, pelo menos no meu conhecimento, sobre deficiência de enzima que ativa o ácido fólico, que é essa metiltetrahidrofolato redutase, e transtorno bipolar. Tá? Então, o que a gente tem, na realidade, são estudos pequenos
em depressão unipolar, onde supôs-se que uma deficiência na ativação do ácido fólico levaria a uma menor resposta dos antidepressivos da família dos inibidores seletivos, fluoxetina, sertralina, citalopram. E aí, essas pessoas precisariam utilizar o ácido fólico na forma ativa para melhorarem da depressão. Mas que fique muito claro que este foi um estudo clínico muito pequeno e ele foi um estudo clínico patrocinado. Ou seja, quem publicou também era dono de kits que fazem a dosagem do metilfolato no sangue para as pessoas. Então vejam o quanto isso é delicado, porque existe um viés. Poxa, eu vendo o kit e aí eu mostro que a deficiência de ácido fólico pode estar associada. Se as pessoas começarem a fazer mais a dosagem dessa enzima, eu ganho muito dinheiro. E aí isso pode não ser real, né? Então, existe um conflito de interesse muito grande e são tamanhos, mas mais do que isso, eu diria, tá? Porque se fosse uma pesquisa grande, de um N de pessoas muito grande, também isso se perde, porque daí aquilo mostra, né, eles não iam conseguir mudar os dados de milhares de pessoas. Então, o grande problema não é bem esse. O problema que eu acho maior é o tamanho da pesquisa. Então, pessoas sérias, até um determinado momento, ainda não acreditam nesta necessidade de dosagem de enzima MTHF e muito menos a suplementação do metilfolato, que é a forma ativa do ácido fólico, para que haja uma melhora na depressão, tá? Uma que o quê? 50% da população tem deficiência da metilfolato redutase. Então, é muito grande essa deficiência dessa ativação. Claro que isso pode ter repercussões em outras coisas, né? Daí que está associada com metilfolato, mas nesta área específica sobre transtorno de humor, não parece ainda, não estamos convencidos ainda que isso seja uma associação que deva fazer com que a gente obrigatoriamente dose isso, até porque isso não está no SUS. Isso muitas vezes vários convênios têm que pagar, não é coberto. E não existe a certeza. E o problema maior, o ácido fólico formativa que a gente tem hoje, você tem que tomar gotas, né? Uma quantidade aí de 45 gotas, mais ou menos, e isso vai gerar um tratamento em torno de R$350 por mês. Então é complicado, por quê? Porque a gente pega, às vezes, pessoas que... Depressão unipolar. Isso aqui, tudo que eu tô falando é depressão unipolar. Bipolar não tem nada a ver. Depressão unipolar. Então a gente pega, às vezes, a pessoa que não está fazendo um tratamento comprovadamente eficaz, tá? Que tem um nível de evidência muito alto, e ela está recebendo um ácido fólico e gastando R$350 por mês. Então, é um tipo de coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. É igual quando as pessoas perguntam, e o DHEA, e o EPA, e o ômega 3, e a vitamina D, e não sei o que mais de vitamina, e tal. Assim, os tamanhos de efeito são muito pequenos, então a pessoa não está tomando nem a primeira linha de tratamento, e ela nem está fazendo as outras medidas de adjuvantes para o tratamento, e ela está querendo utilizar. Esse é o grande problema do charlatanismo, porque não é só ele em si, o charlatanismo, é que ele pode levar à não prescrição de tratamentos que são cientificamente comprovados. Essa é o grande problema, né? Então, essa coisa que eu postei por último do capacete de LED, né? É muito interessante porque as pessoas, elas, muitas vezes, elas não são confiáveis. O fato da pessoa fazer doutorado, pós-doutorado, ser professora de não sei o que, não significa necessariamente que elas são confiáveis. Tá? Eu posso não ser confiável. Eu falo isso para os alunos. Você não pode confiar em tudo que a gente fala. Você tem que checar. Você tem que checar as coisas. Por quê? Porque as pessoas podem ter vieses. Esse último post que eu fiz sobre esse capacete de LED, um engenheiro que vende esse capacete é uma pessoa que tem títulos. E é uma pessoa que, enfim, estudou
Então eu não sei se ela estudou ou estudou mal e aí assim ela tá lendo errado e tal, ou se de fato ela sabe muito bem o que ela tá fazendo e assim tá nem aí, né? Mas a gente tem que olhar. E aí as pessoas às vezes colocam essas coisas do tipo, vejam a base de dados, existem 100 artigos, 200 artigos no PubMed. De novo, podem existir 200 artigos ruins publicados, né? Porque existem muitas revistas científicas que são de baixa qualidade, que elas precisam sobreviver e elas publicam qualquer coisa. E aí eu viro e mostro um papel bonito, aquele título bonitinho com o nome dos autores, o título da revista. E assim, gente, hoje em dia, assim, nas redes sociais a gente vê muito isso. A gente vê que eu posso. Gente, eu posso pegar para vocês, igual eu fiz uma vez, um artigo e eu fiz um post. Eu nem sei se eu tirei ele do ar, tá lá no fundo, talvez. Que era o seguinte: fases da Lua influenciando o transtorno bipolar. Existe artigo sobre isso. Existe isso. Então, se você pega o título, fases da Lua influenciam a pessoa com transtorno bipolar. Aí, o nome da revista, os autores, a universidade internacional, porque aí você olha internacional, né? Nossa, é ótimo. Aí a pessoa lê aquilo, ela pode sofrer uma influência, ela pode se sentir influenciada sobre isso e acreditar. Só que a hora que você vai ler o artigo, você vê que é total opinião das pessoas. Elas fizeram um artigo com base na opinião pessoal. É quase uma magazine, é quase uma contigo. Cara, sobre coisas científicas, né? Então, tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, eu quis perder tempo aqui nessa pergunta do óxido fólico por conta disso. Interessante, né? Fale sobre suplemento de triptofano. Não tem evidência. Ah, mas triptofano. Porque o que acontece muitas vezes com esse pessoal que faz essa coisa da medicina, medicina de estilo de vida? Não que todo mundo, claro que tem gente boa, né? Que faz realmente focado naquilo que é o estilo de vida e tal. Mas nessa área de nutrologia, o que o pessoal faz? Se o triptofano ele está presente na cascata de formação da serotonina e serotonina melhora o humor, então significa que se eu der triptofano, todo mundo vai melhorar do humor. Não é assim que funciona no nosso corpo. Não é assim, não dá para dar saltos das coisas. Por quê? Porque eu posso colocar o triptofano aqui, a hora que ele está aqui ele já foi destruído. Então ele nem chegou no sangue e ele nem chegou no cérebro. Eu posso colocar o triptofano, ele cai no sangue. Mas daí a hora que ele entra no cérebro, ele é inativado por uma outra enzima. Então, o nosso corpo, ele tem caminhos muito tortuosos para as coisas chegarem onde elas chegam. Então, quando a gente lê sobre vitamina B12 melhora a memória, vitamina D é anti-inflamatória, então como o transtorno bipolar tem inflamação, então significa que, sabe, esse tipo de salto. Não, a única forma da gente realmente... Glúten influencia o humor, né? Tipo, glúten é inflamatório, então o glúten vai inflamar o cérebro, então o cérebro vai desregular, então a pessoa vai ter mais depressão. Se ela tirar o glúten, então ela vai melhorar a depressão dela. Qual que é a única forma da gente comprovar se essas coisas realmente funcionam? Com estudos controlados. Eu dou vitamina D para uma pessoa e dou farinha para outra, e eu vou ver se o grupo que recebeu vitamina D efetivamente teve um comportamento final diferente do grupo que recebeu a farinha. E por que tem que ser duplo cego? Ou seja, por que as pessoas não podem saber o que elas estão recebendo? Porque nessa área nossa, que é uma área psicológica, pode existir o efeito placebo, ou seja, a pessoa pode, por estar fazendo parte de uma pesquisa, que é o efeito Hawthorne também, é um efeito de pesquisa, ela se sentir acolhida e ela ter uma melhora, mas que não é por conta da intervenção, é por conta de outras coisas que estão acontecendo. Crenças, está sendo cuidada, está sendo vista, está sendo monitorada, ela está carente naquele momento, então na pesquisa o pessoal conversa com ela, está motivando ela e acreditando nos sintomas que ela tem. Então tem muita coisa que pode influenciar o resultado. Tem muita coisa. E o verdadeiro pesquisador é aquele que aceita o resultado independentemente de como ele é.
Isso aconteceu com a gente em 2019. Nós fizemos uma pesquisa de estimulação magnética em depressões mistas, unipolar e bipolar. Qual que era a minha hipótese? Como a estimulação magnética ela tem uma evidência muito boa para a depressão clássica, ou seja, ela funciona como antidepressiva. Então, será que ela no transtorno bipolar, na depressão mista, do transtorno bipolar e unipolar, ela vai funcionar como um antidepressivo ou ela vai funcionar como um estabilizador de humor e melhorar a depressão mista? Era essa a nossa dúvida. Então, um grupo recebeu estimulação verdadeira, o outro grupo recebeu estimulação simulada. E aí, ao final, nós abrimos para ver o que tinha acontecido. Ao longo do estudo, a gente observava que algumas pessoas melhoravam e outras pessoas pioravam. Tá? Então, assim, isso deu a sensação que era a intervenção verdadeira que estava produzindo a melhora. O que no fim, quando abre o cegamento, que é assim, você vê quem está recebendo o que de fato, o que apareceu? O grupo que recebeu intervenção piorou com a intervenção. Então, aqueles que a gente estava vendo melhorar, na verdade, era quem não estava recebendo nada. Era quem estava recebendo o simulado. Ou seja, a intervenção de estimulação magnética, ela é tão antidepressiva como os antidepressivos verdadeiros, clássicos, os remédios. E aí ela vai piorar também a depressão mista. Né? Então, isso foi contra a nossa a nossa hipótese era que a estimulação magnética teria efeito estabilizador em depressões mistas, iria melhorar. Então, o resultado da pesquisa foi o contrário do que o que a gente gostaria. Só que a gente tem que publicar, independentemente do resultado. Por quê? Porque quem for eventualmente querer fazer a estimulação para quadros assim, não deve fazer, porque já tem um estudo controlado, um N de 100 pessoas, que não é um estudo pequeno, que mostrou duplo cego, ou seja, o risco de viés é baixo, que mostrou que o risco da pessoa piorar é muito alto. Tá? O risco estatístico da pessoa piorar é muito alto. Então, isso é a pesquisa de verdade. Ela mostra um resultado independentemente daquilo que você quer. E aí a verdade, né? A verdade, ela existe. É verdade, sim, é verdade científica, né? A verdade, ela existe independentemente do que a gente gostaria que ela fosse. Vamos ver aqui. Eu acho que essa pergunta é interessante porque, inclusive, hoje eu passei o dia escrevendo sobre isso. E então tá bem fresco na minha cabeça sobre isso. Que é o seguinte. Lamotrigina e lurazidona, que é o Latuda, eles são chamados de estabilizadores de humor. Mas é importante as pessoas entenderem por que eles são chamados de estabilizadores de humor. Renata, eu vou te bater. Você se prepara. Tem uma paciente minha aqui que ela vai apanhar de mim, porque ela me dá trabalho, mas depois a gente conversa. Então, por que lamotrigina e lurazidona são chamados de estabilizadores de humor? Porque esses remédios, nos estudos de aprovação deles e nos outros também, eles não causaram virada para mania. Então, isso é o critério que foi utilizado para definir se uma substância é estabilizadora de humor ou não. Porém, isso não é o conceito completo de estabilização de humor. Por quê? Porque o fato de um fármaco não produzir virada para o polo oposto, como os antidepressivos podem provocar, e por isso eles não são estabilizadores de humor, então isso não é suficiente. Por quê? Porque lamotrigina e lurazidona, eles não provocam virada para o polo oposto aparentemente, mas eles podem provocar
oscilações intermediárias para o polo oposto, que são os estados mistos. Então, tem-se havido uma mudança na avaliação dessas coisas nos estudos, porque até uma determinada época dos estudos científicos, eles avaliavam só esse desfecho. Se a pessoa entrou em mania ou hipomania ou não, ponto. Se ela não entrou, é estabilizador de humor. Se ela entrou... Mas e as oscilações intermediárias? Ou seja, a pessoa está deprimida e ela começa a ficar sem dormir. Ou ela está deprimida e começa a ficar com irritabilidade. Ou ela está deprimida e começa a ficar com angústia, com oscilação de humor, com ideias de suicídio. Se ela está deprimida, ela começa a ter aceleração de pensamentos com o fármaco. Se ela está deprimida, ela começa a ter aumento de impulsividade depois que usou o fármaco. Ela ativou com o fármaco, né? Então, esses dois medicamentos, eles não foram positivos em nenhum estudo clínico de tratamento de mania, nem lamotrigina e nem lorazepam. Então, eles, inclusive, o lamotrigina em si, ele foi classificado como nível 1 negativo na mania. O que é nível 1 negativo? É assim, a gente tem certeza quase absoluta que ele nunca vai ser positivo na mania, porque todos os estudos que a gente já juntou até hoje, a maioria esmagadora não mostrou nada de efeito antimaníaco. Então, isso é um dado muito consistente. Então, veja o quanto isso é importante ter esse conhecimento. Por quê? Porque o transtorno bipolar, ele é uma gangorra só. Ele é uma gangorra só. Não é o polo da mania e o polo da depressão separados, como se eu separasse essa gangorra em dois lados. Não, é um ponto só. Os dois lados, eles estão ligados. Se eu mexo aqui na mania, o que acontece aqui na depressão? Se eu mexo aqui na depressão, os dois lados, eles estão ligados. Então, por que é importante dizer isso? Porque todo tratamento de transtorno bipolar precisa ter o lado da mania protegido. Por quê? Porque se não tivesse esse lado da mania, seria só uma depressão clássica. Não é transtorno bipolar. Qual a doença que tem só sintomas depressivos? Ou não é o transtorno bipolar que tem isso. Então, o transtorno bipolar é um quadro que ele não pode... As pessoas às vezes ficam obcecadas, um fetiche, né, pela depressão. A minha depressão não melhora. A minha depressão não sei o quê, minha depressão não sei o quê. São dois lados de uma mesma moeda. Os sintomas depressivos e os sintomas maníacos, eles estão interligados. Ou eles vieram antes um do outro, a pessoa estava inativada e depois ela deprime, e ela fica fazendo isso, ou ela está ao mesmo tempo com os sintomas dos dois polos acontecendo, que são os estados mistos. E aí, por que então que eu sempre fico falando aqui várias vezes sobre lamotrigina não poder ser usada sozinha, nem lorazepam? Justamente por conta disso, por conta que, se eu uso sozinho, assim como o antidepressivo sozinho, ele pode funcionar durante determinado momento? Pode. Pode e funciona normalmente. Porém, quando o tempo passa, começa a instabilizar de novo. Por quê? Porque o polo do oposto não está protegido. Então, é muito importante... mas a minha doença predomina a depressão, o que eu mais tenho é depressão, minha querida. Todas as pessoas que têm transtorno bipolar, a maioria esmagadora delas, o polo principal é depressivo. São raros os pacientes que são polaridade maníaca, ou seja, pessoas que, se você fechar o olho e descuidar, ela entra em mania de novo. Existe esse povo, normalmente são pessoas com transtorno bipolar tipo 1, existe, lá no ambulatório a gente tem pessoas que às vezes assim, acontece alguma coisa, a pessoa diminui o remédio, ficou sem tomar, a gente fechou o olho, ela está entrando em crise, quase que passei internada de novo. Existe, mas não é a minoria da minoria. A maior parte das pessoas, tipo 1 e tipo 2, tipo 1 inclusive, tá? Mas tipo 2 principalmente, são pessoas com depressões e depressões e depressões e depressões e depressão de novo e depressão de novo. Eu tô em depressão. Eu tô com depressão com ansiedade. Eu tô com depressão com irritabilidade. Eu tô com depressão mista. Eu não durmo. É depressão. Então, o grande problema, para entender esse quadro como um todo, é entender que nesta doença
O lado de cima, ele está diretamente relacionado com o lado de baixo. E para isso a gente tem que proteger, blindar esse lado de cima com os antimaníacos. Então, ou eu tenho que utilizar um fármaco que cobre os dois lados ao mesmo tempo, lítio, divalproato, carbamazepina ou olanzapina, ou eu posso até utilizar um medicamento que cobre o lado de cima somente, como risperidona, aripiprazol, paliperidona, clozapina, acho que eu não esqueci nenhum, ziprasidona. Posso, mas por quê? Porque daí eu cobri aquele lado, aí depois eu uso o outro lado. Mas o ponto muito importante, né? A hora de entrar o tratamento da depressão é quando eu não tenho nem um buraco aberto que permite vazar para ativação. E nesse processo leva tempo? Leva. Porque eu tenho que fechar. E fecha aqui, fecha lá, e fecha lá. Põe um remédio, não fechou tudo. Põe outro remédio, ainda não fechou tudo. Eu tô deprimido, pelo amor de Deus, eu tô em depressão. Me ajuda, eu tô em depressão, não aguento mais, eu tô em depressão. Você tá em depressão mista. Tem que tirar essa ativação. E não sou eu que inventei isso. E não sou eu que queria que fosse assim. É assim. A doença é essa. Para matar o bicho é igual ao videogame. Se a forma de eliminar o chefão é jogar uma maçã dentro do peito dele. É desse jeito. Não tem, entendeu? É assim. Não tem o que fazer. Então, e isso é muito importante também, gente. Por quê? Porque em termos de saúde pública, eu vou publicar um Reels que eu estou preparando sobre a questão de suicídio e antidepressivos. Toda vez que uma pessoa chega num pronto-socorro e teve uma tentativa de suicídio impulsiva, ou seja, eu tomei os remédios todos, o melhor tratamento para essa pessoa não é antidepressivo. Por quê? Porque ela está com uma depressão com impulsividade aumentada. Se eu utilizar um antidepressivo, eu vou jogar a gasolina no problema. Eu preciso primeiro tirar essa impulsividade. Então, em termos de saúde pública, é a melhor forma que o psiquiatra tem de garantir que aquela pessoa não vai ter um desfecho ruim. E qual que é o pior desfecho que existe? É suicídio. Não existe tentativa de suicídio impulsiva e nem tentativa de suicídio não impulsiva, né? Nem automutilação em pessoa que está com depressão pura. A pessoa que está apática, sem sentir prazer, pensamento lento, sem energia, sem vontade, sem apetite, dormindo o dia inteiro. Como é que essa pessoa vai ter tentativa de suicídio impossível? Ela está lenta. Não vai ter. Quem tem tentativa de suicídio impossível, ela está com pensamento acelerado, com angústia forte, com instabilidade, com impulsividade, entende? A agitação interna e motora, tá? É isso. O grande problema é que muitas vezes essas coisas ficam mascaradas nas apresentações mistas. Por quê? Porque imagina que eu estou aqui agora com estado misto. Eu estou sentindo angústia, estou sentindo ansiedade, eu estou sentindo pensamento acelerado e com aumento de energia, mas estou deprimido. Eu consigo disfarçar isso, porque eu tenho energia. Quando eu vejo uma depressão na cara, é quando aquela depressão está pura. Que aí a cara da pessoa é uma cara deprimida, ela não consegue disfarçar, porque ela não tem energia para disfarçar. Agora, quando eu tenho uma depressão mista, eu consigo disfarçar. É aí que está o problema. Porque a pessoa está angustiada, ela está péssima dentro, mas ela consegue vir aqui fazer uma live, tá tudo bem. Aí eu desligo a live aqui, eu vou e pulo da janela. Aí as pessoas viram e falam, meu Deus, mas ele estava ótimo, estava tudo bem, como assim? Meu Deus, como é que isso aconteceu? Tava tudo certo, ele não comentou nada com ninguém, não parecia deprimido. Não parecia deprimido. Então, aí que está o grande problema desses quadros mistos. Porque a pessoa não vai parecer deprimida. Porque ela tem energia. E essa energia vai permitindo que ela vá
levando o carro dela, né? Levando a vida dela aos trancos e barrancos, né? Mas aquilo ali tá dentro dela acontecendo, né? Então vamos ver se dá tempo de mais uma aqui. O que eu fiquei curioso? Você ganhou na loteria investida, porque é raríssimo. Sammy Levox. Me ajuda, alguém já viu caso parecido com o meu? Deixa eu voltar aqui. Síndrome de Steven Johnson devido ao uso de lamotrigina e ácido valproico. Medicação suspensa, estou internada. Raríssimo, tá? Raríssimo, raríssimo, raríssimo. E eu vou te dizer, viu, Sammy Levox, isso é uma fatalidade, isso aí não é um erro, porque a gente usa, sim, ácido valproico com lamotrigina e tal. E olha, nesse tempo todo, tá? 2013, 23, 24, 11 anos de psiquiatria que eu tenho, eu nunca tive nenhum caso de Steven Johnson, tá? Então, por quê? Porque a probabilidade do Steven Johnson com lamotrigina é de 0,01%, tá? Então, é 1 em 1000. Então, assim, é muito raro ter realmente a ocorrência. O fato ele está relacionado com a faixa etária, então crianças abaixo de 12 anos podem ter mais Steven Johnson, não é o seu caso aparentemente. Idosos acima dos 65 anos também, e a velocidade de introdução do fármaco, tá? Então, quando a gente faz uma introdução dentro dos critérios propostos, geralmente isso é 0,01%. Então é muito, muito raro, né? Então, assim, tem que ver aí, vai ficar tudo bem, se Deus quiser contigo, mas siga em frente e continua. Olha aqui que interessante um comentário, né? Estou com uma paciente internada na clínica médica porque fez um hematoma no local do permicate porque fez muito sexo ao invés de repousar. Transtorno bipolar tipo 1, tratamento todo errado. Então veja, né? É isso, né, gente? Impulso não é uma coisa que a gente escolhe, ele está ali dentro. Se eu tiver um impulso de sexo leve, ninguém vai perceber. Eu posso estar com impulso de sexo, ninguém percebe, porque eu estou sentindo e pensando muito sobre sexo, mas ninguém vai ter a menor noção disso que está dentro de mim. Se isso começa a ficar muito forte, eu começo a fazer coisas com esse impulso. Eu começo a ou ver fotos, ver vídeos, coisas que ainda são privadas. Ou masturbação, por exemplo, que ainda é privado. Se isso vai aumentando, daí eu começo a aumentar a busca para satisfazer aquele desejo. Então, masturbação, pornografia ou até o sexo verdadeiro, né, assim, real, né? Em primeiro momento com parceiro, em alguns casos até com traições e tal. Então, isso aí, quando a gente vê uma pessoa que, fulana fez muito sexo e machucou tal, eu vejo com tristeza. Não há julgamentos nisso. Na verdade, a gente vê e diz, que pena, não estava sendo tratada do polo da mania adequadamente, né? E é muito complicado isso, porque esse tipo de coisa, os sintomas da mania, eles têm que ser perguntados ativamente. Como está isso? Como está aquilo? Que horas você dorme? Como está seu pensamento? Como está a irritabilidade? Como está a vontade de comprar? Como está XYZ? Então, é o tipo de coisa que tem que perguntar ativamente. Gente, falta 30 segundos para ele derrubar minha live, ele tá aparecendo aqui em cima. Então, queria agradecer muito a todo mundo que esteve aqui hoje. No domingo que vem é feriado, eu vou descansar um pouco. Mas no outro domingo a gente volta fazendo mais uma live de perguntas e respostas como essa aqui, que tá bem legal. Um abraço e bom resto de domingo e durmam cedo.